Olá, tudo bem? Eu sou a professora Luciana Araújo, técnica pedagógica no Núcleo de Tecnologia Assistiva, Gerência de Educação Especial. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o tablet e vamos falar sobre como ele e os catálogos de sites e aplicativos assistivos podem se constituir uma ferramenta de inclusão para os estudantes com deficiência e autismo da Rede Municipal de Ensino do Recife. No primeiro vídeo, nós falamos sobre o programa Educa Recife, falamos sobre como a entrega do tablet é uma das ações desse programa e hoje nós queremos focar nos aplicativos assistivos que podem ser utilizados por estudantes e professores no contexto do ensino híbrido em que nós estamos hoje, para complementar as estratégias de aprendizagem. No vídeo anterior, nós vimos como baixar no site do Portal da Educação os catálogos de Jogos e Sites Assistivos 2020, a reedição atualizada, e também o catálogo de aplicativos e sites assistivos 2021. O catálogo do ano passado tem 63 aplicativos catalogados, 7 softwares para computador, que você pode instalar aí no seu notebook do professor, e também tem 10 sites que você pode acessar de qualquer aparelho eletrônico com acesso à internet. O catálogo de 2021 tem 72 aplicativos e 21 sites que também lhe dão acesso a várias estratégias pedagógicas, sendo que esses aplicativos estão classificados por área, conforme a BNCC, modalidade de ensino, e todos eles vêm com uma descrição em texto sobre as principais funcionalidades do aplicativo, para que ele serve, como ele pode ser utilizado pedagogicamente. E o catálogo de 2021 traz também a descrição em texto alternativo, ou seja, se você colocar o mouse, a setinha do mouse, em cima da figura, qualquer figura do catálogo, ele vai abrir uma janela com texto alternativo que pode ser lido pelos leitores de tela, que não leriam a imagem, mas vão poder ler a descrição das imagens, o que pode ajudar a identificar esse aplicativo na hora que você for baixar. Nós utilizamos alguns critérios para fazer esse trabalho de curadoria dos aplicativos assistivos. É importante ainda salientar duas características. O seu uso não está restrito ao público, faixa etária ou objetivo para o qual foi criado. Então, você vai ver que a descrição que tem no catálogo não é a mesma descrição que você encontra lá na Play Store. Porque a descrição da Play Store, às vezes, ela limita muito o uso do aplicativo, né? Ela diz que é para crianças de tal a tal idade. Mas, por exemplo, uma criança com déficit intelectual pode utilizar um aplicativo que você utilizaria, por exemplo, para crianças da educação infantil. Por outro lado, você pode utilizar um aplicativo de anos finais para uma criança dos anos iniciais que tem altas habilidades ou superdotação. A segunda característica é que eles permitem integrar crianças com e sem deficiência, aproximando-se do modelo de desenho universal, ou seja, aquele modelo em que todas as pessoas podem utilizar o mesmo produto ou serviço. O ideal, portanto, é que esses aplicativos não sejam utilizados para que a criança fique à parte na sala, nas atividades da turma. O professor do AEE, em articulação com o professor da sala de aula comum, deve procurar desenvolver estratégias para que o estudante sem deficiência e o estudante com deficiência interajam através desses aplicativos. Nós temos vários aplicativos, por exemplo, onde é possível ter 2 jogadores ao mesmo tempo. Então, isso permite essa interação, que é uma das características de um ambiente inclusivo. Então, vamos ver agora a listagem desses aplicativos por nome, tá? Se você quiser ler com calma, fazer anotações, é só pausar o vídeo e depois continuar vendo. O catálogo de 2020 trouxe esses aplicativos de linguagem selecionados para se trabalhar língua portuguesa e Libras. Aqui você vai ver diferentes níveis. Tem tanto aplicativos que podem ser trabalhados com crianças que estão no processo de alfabetização e letramento, quanto também tem aplicativos que podem ser utilizados com crianças que estão no estágio mais avançado, já produzindo textos, por exemplo. No catálogo de 2021, a gente subdividiu linguagens em língua portuguesa, Libras e arte. Então, esses são os de língua portuguesa, esses são os de Libras, e o Núcleo de Estudantes Surdos da Gerência de Educação Especial nos deu uma grande ajuda nesse sentido para a gente selecionar
e testar cada um desses aplicativos. É muito importante a gente frisar isso, que tudo isso foi testado. E esses são os aplicativos de arte que você pode usar para trabalhar habilidades de música, noções de história da arte, artes visuais, artes cênicas. Percebam que tem alguns sites aqui também, como por exemplo o Google Arts and Culture. Esses são os aplicativos de 2020 para raciocínio lógico e coordenação motora. Por que nós colocamos eles juntos? Porque existem estudos científicos relacionando o desenvolvimento da coordenação motora ampla e fina com o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático. Em 2021, nós temos os aplicativos só para matemática, que são esses. No catálogo de 2020, nós selecionamos esses aplicativos de ciências. E em 2021, tem novos aplicativos sobre o tema, agora como ciências da natureza. Eu queria pontuar também que esses aplicativos, eles podem e devem ser utilizados com estudantes que foram identificados ou que estão em fase de identificação para altas habilidades ou superdotação. Eu queria enfatizar esse ponto porque quando a gente fala de público da educação especial inclusiva, a maioria das pessoas pensa que são apenas estudantes com deficiência ou com transtornos. E os estudantes com altas habilidades ou superdotação também são nosso público. Hoje existe uma subidentificação desses estudantes muito grande, não só aqui na rede municipal do Recife, mas de uma forma generalizada. NAS tem trabalhado no sentido de conseguir parceria junto ao professor do AE para identificar esses estudantes que muitas vezes estão nas escolas como crianças problema, como aqueles estudantes que dão trabalho, entre aspas, na sala de aula, mas é porque eles não recebem o devido estímulo. E através de aplicativos como esses, eles podem receber o enriquecimento curricular através do trabalho de suplementação que é desenvolvido no atendimento educacional especializado. Existe o NAS e a gente incentiva que esses estudantes sejam encaminhados também para lá, mas se o trabalho for realizado em parceria NAS e professor do AE, os resultados para o estudante com certeza vão ser muito melhores. Então, quando vocês forem olhar essa lista de aplicativos, pensem também nos estudantes que vocês identificam ou que vocês já começaram a perceber algumas características que podem apontar uma superdotação, altas habilidades em alguma área, e trabalhem com esses estudantes, porque os resultados vão vir primeiro na vida deles, na vida estudantil, acadêmica deles, mas também vão vir resultados para a escola, vão vir resultados para a rede, porque esses estudantes, uma das características deles é essa, fazer a diferença na sociedade no tempo em que eles estão. Aplicativos de 2020 para História e Geografia, nós selecionamos esses. Para 2021, nós colocamos como Ciências Humanas, e aí tem alguns aplicativos que eles não são necessariamente voltados para o tema, mas que você pode explorar e adaptar as ferramentas para mostrar os conteúdos em ciências humanas. Agora nós vamos falar de alguns temas que não estão na BNCC, mas que são mais restritos da área de educação especial. O primeiro deles é a comunicação alternativa e aumentativa, que se destina a pessoas sem fala, sem escrita funcional ou em defasagem temporária ou permanente nessas habilidades. Em 2020, nós colocamos esses aplicativos que vocês estão vendo no catálogo, e aí vocês vão ver que além das pranchas de comunicação virtual, porque assim, quando a gente fala em comunicação alternativa, a primeira imagem que vem na mente é o quê? É aquele cartão de comunicação, para interação, Apex. E, na verdade, a comunicação alternativa e aumentativa ela é mais ampla, Por exemplo, um aplicativo tradutor de Libras pode ser considerado comunicação alternativa desde que você esteja trabalhando ele com um estudante ouvinte. Se você trabalha com um estudante surdo, não, porque a Libras é a primeira língua dele. Mas se você está trabalhando com uma criança ouvinte, como um estudante autista, por exemplo, que está trabalhando outras formas de comunicação, esse aplicativo de Libras ele pode ser considerado comunicação alternativa também. Em 2021 nós colocamos esses e colocamos também em 2021 alguns aplicativos para estimulação cognitiva.
com eles você vai trabalhar atenção, concentração, foco, etc. E alguns desses aplicativos, eles podem ser utilizados em conjunto. Então, isso também vai ajudar na interação da criança, né? Se você tem um estudante que precisa desenvolver a habilidade de interagir, você pode utilizar a tecnologia a favor dele também. Os aplicativos de acessibilidade, eles são utilitários para facilitar a vida do usuário com deficiência, por exemplo, a Lupa, o Sullivan+, o VisionVox e os outros. Em 2020, nós tivemos alguns aplicativos de competências socioemocionais, que são esses aí, e em 2021, essa foi a lista para competências socioemocionais. Em 2020, nós selecionamos 3 aplicativos para trabalhar atividades de vida diária e também selecionamos 2 aplicativos para a criação de jogos personalizados. Esse catálogo de 2020 ele foi lançado antes da pandemia, né? Então, no de 2021, você vai ver que os aplicativos e sites para criar atividades gamificadas e jogos digitais, a lista já está bem maior, porque o contexto já era outro, né? A necessidade de criar essas atividades ficou bem maior. Uma observação interessante é que muitos desses aplicativos de que eu falei aqui, de diferentes áreas, eles podem ser utilizados para trabalhar a língua estrangeira. Não que eles sejam diretamente direcionados para isso, mas você pode selecionar línguas como inglês, espanhol, francês. Alguns têm várias línguas diferentes e as possibilidades são diversas. Por exemplo, a gente já conheceu estudante da rede que só se comunicava em inglês e a própria família tinha dificuldade de se comunicar. De repente, um jogo com a versão em inglês pode interessar muito mais o estudante do que com a língua portuguesa. Ou você pode utilizar um jogo que uma criança com deficiência intelectual gosta, por exemplo, numa versão em inglês, para que o professor de inglês de anos finais possa trabalhar as habilidades necessárias com esse estudante. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, por causa do tempo, me colocando à disposição junto com todos os técnicos da Gerência de Educação Especial para tirar suas dúvidas, e o Núcleo de Tecnologia Assistiva também pode ajudar com indicações, tirando dúvidas sobre aplicativos específicos. A gente ainda vai fazer vídeos aqui sobre alfabetização e letramento, alfabetização em matemática, dando algumas sugestões de jogos offline que você pode utilizar com o estudante. E você deve continuar acompanhando as notificações do nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Se você também tem sugestões de aplicativos que não estão nos catálogos, deixe aqui no comentário, a gente vai adorar ler e conhecer aplicativos novos. Nos próximos dias, nós vamos ter a nossa formação na EFER, que vai ser sobre esse tema do tablet. A gente vai poder conversar mais sobre isso. O importante agora é que você comece a baixar esses aplicativos, a testar no seu telefone mesmo. Você pode selecionar alguns, instala, vê se é apropriado para as habilidades que você quer desenvolver de acordo com o seu PDI, o seu PEI. À medida que você for se envolvendo com esse papel de mediação entre o estudante e a tecnologia, você vai aprendendo cada vez mais e até começa a ajudar outros colegas que também querem interagir com a criança através da tecnologia. Eu termino com a frase da maravilhosa Dorina de Gouveia Noel, que diz: ter uma criança com deficiência como aluno não é um peso, é uma oportunidade de crescimento e evolução. Vamos refletir sobre isso e viver momentos felizes e significativos com os nossos estudantes. Até o próximo vídeo, pessoal!